Hoje, o nosso notável é um representante do direito em nosso município. Ele é advogado, professor universitário e presidente de uma instituição muito importante em Dourados, mas também é pai, é esposo e vai nos contar um pouco sobre sua trajetória. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao Cidade Mais. E é a primeira vez que a gente recebe um advogado aqui, viu? Evânia, obrigado pela gentileza do convite. É uma honra participar do programa Cidade Mais. Eu sou um espectador do programa. E esse mas hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre sua trajetória. Eu tenho certeza que você se enquadra perfeitamente nesse perfil. Inclusive, nós do Cidade Mais temos um carinho especial pela entidade OAB. No nosso programa de estreia, nós já exibimos o baile da advocacia, que foi uma das primeiras ações como presidente. Fala para nós, você é nascida aqui em Dourados, como que a carreira do direito entrou na sua vida? Olha só, Evânia, eu sou daqui mesmo do estado, eu sou de Três Lagoas e vim para Dourados em busca do curso de Direito. Na época, eu fui aprovado no vestibular da Socigran, não que eu seja tão velho assim, a minha conclusão deu-se pela Unigran. E vim, como todo adolescente, com uma série de sonhos, uma série de dúvidas, mas graças a Deus, alguns anos se passaram e nós conseguimos, digo isso com muita fé, alcançarmos os objetivos que a gente planejou, seja na área da advocacia, seja na área da docência, que são duas profissões que eu carrego com muito orgulho. Você, então, é natural de Três Lagoas. O pessoal de Três Lagoas está nos assistindo, viu? A minha família tá um abraço para Três Lagoas. A minha família está toda em Três Lagoas, tenho muito orgulho da minha terra natal. Eu que tenho 8 irmãos, eu sou o 09 da turma. Então, seus irmãos moram lá? Meus irmãos moram todos lá em Três Lagoas. Os meus pais já são falecidos, a minha mãe completa agora 10 anos, o meu pai menos tempo. Mas a gente convive muito em família e a família é a base de tudo. Doutor, e hoje você é presidente da 4ª subseção da OAB, que engloba Dourados e Itaporã, e eu soube que você tem feito uma gestão bastante eficiente, que tem recebendo bastante elogios dos colegas de classe. Como tem sido esse desafio para você? Evânia, eu creio que nós, como seres humanos, nascemos para enfrentar desafios. E a gente realmente tem se dedicado com respeito a toda a classe. Houve um presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e ele dizia muito isso, que advogado valorizado é sinônimo de cidadão respeitado. Então, a gente, bem verdade, a gente faz um trabalho, esse trabalho que a gente faz é um trabalho pro bono, a gente faz por dedicação, por acreditarmos naquilo que a gente está fazendo, mas não é um trabalho acima da média, não. É um trabalho que a gente faz, sobretudo, com muita atenção, com muita responsabilidade, com muito esforço, e a consequência é que a sociedade seja, de fato, valorizada, de fato respeitada, porque a advocacia é uma profissão que é extremamente importante, ela não é uma profissão talvez mais importante que outras profissões, até porque todas as profissões se completam. Mas nós temos previsão na Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição Federal diz textualmente que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então a gente sabe dessa responsabilidade e a gente não tem medido esforços. Nós temos 34 comissões, as comissões são os tentáculos que dialogam com os temas da advocacia e também com os temas da sociedade. O ano passado a gente fez, só para você ter uma ideia, uma campanha de vacinação antirrábica a partir da Comissão de Defesa dos Animais. Então, quando as pessoas pensam em OAB, elas pensam, poxa, as comissões são de direito penal, de direito trabalhista, de direito previdenciário, são sim, mas a gente tem se preocupado em fazermos uma gestão que dialogue, que tenha interlocução com a sociedade. Verdade, né? Doutor Alexandre, falando em OAB, eu soube que você também fez um papel importante na OAB Nacional, houve um trabalho aí. Conta para nós um pouquinho como foi essa experiência. Eu sou muito grato, porque a gente tem algumas oportunidades e essas oportunidades devem ser enfrentadas sempre com muito respeito à classe e de fato, eu tive a oportunidade de ser conselheiro federal da OAB por 2 gestões. Nós somos hoje no país cerca de 1.160.000 advogados e advogadas, dos quais 81 são conselheiros federais.
Então a gente sempre carregou essa missão com muita determinação, e no Conselho Federal também, pelo presidente Lamarck, ex-presidente nacional, nós fomos nomeados como presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, uma comissão, talvez uma das mais numerosas em termos de diálogo com a classe da advocacia, porque nós somos hoje no Brasil cerca de 500 milhão de jovens advogados e advogadas. Então foi uma missão muito séria e enfrentamos pelos 3 anos de gestão, dialogamos com a jovem advocacia dos 27 estados e acabamos avançando em alguns pontos que ficaram gravados na história da jovem advocacia. Mas tudo isso graças aos 27 presidentes jovens das OABs dos estados, que são grandes guerreiros, tenho muitos amigos da jovem advocacia por todo o país, não vou nominá-los porque corro o risco de cometer alguma injustiça, mas são sim os grandes responsáveis pelas evoluções que a jovem advocacia brasileira teve. Para você ter uma ideia, para que um advogado, uma advogada candidate-se aos cargos eletivos da OAB, eles precisam ter, dentre outros pressupostos, 5 anos de inscrição nos quadros da OAB. E a gente conseguiu, através do Colégio Nacional de Presidentes Jovens da Comissão Nacional, buscarmos uma relativização do que é chamada de cláusula de barreira. Então, nas eleições da OAB, jovens advogados e advogadas com 3 anos de inscrição, a gente conseguiu reduzir de 5 para 3, podem, nas próximas eleições, candidatarem-se a cargos de conselho seccional ou de subseções. Há muito que ser feito ainda, mas a OAB Nacional tem cumprido seu papel, as seccionais têm cumprido seu papel e o trabalho é um trabalho incansável. Pessoal, nos honra muito ter tido um representante então da nossa região, fazendo parte desse conselho lá na OAB Nacional. E doutor, além de advogado e presidente da OAB, você também é professor universitário. E eu sei que é muito admirado pelos alunos, que eles têm uma relação bastante especial por você. Como é essa experiência de dar aula agora para essa turma jovem, super conectada, e eu creio que às vezes até meio dispersa por tantas informações, é uma tarefa fácil? Olha, eu acho que tudo que a gente faz com amor torna-se uma tarefa fácil, torna-se uma tarefa prazerosa. Eu costumo brincar que todas as vezes, por exemplo, que eu me hospedo num hotel e a gente vai preencher aquela fichinha, lá na ocupação, eu costumo dizer que eu tenho um conflito existencial, porque eu sempre preencho a fichinha profissão, eu coloco advogado e professor. Eu nunca sou apenas advogado, nunca apenas professor, porque eu acredito que aquelas tarefas que a gente desenvolve com amor, e aí eu também sempre digo, olha, a fase da paixão até ultrapassou. Quando a gente está apaixonado, a gente fica meio bobo, assim, Então a gente já superou a paixão, pela etimologia da palavra, vem de patos, patologia, então a gente fica meio... Mas eu já ultrapassei a fase da paixão e aquilo que a gente faz é com muito amor. Me sinto também muito grato pelas pessoas que me ajudaram na minha trajetória. A partir do programa de mestrado, o campo da docência se expandiu muito para mim e eu tenho muito orgulho disso. Hoje eu sou vinculado a pelo menos 3 programas de pós-graduação por todo o país e é importante sim para um sul-mato-grossense, para um professor, dialogar com alunos do programa de pós-graduação e também na graduação, é muito bom e nos renova. Às vezes, Evânia, a gente está até preocupado com algo, a gente está até meio desconecto, mas quando a gente entra na sala de aula é algo inexplicável. A gente se concentra e a gente consegue minimamente cumprirmos o nosso papel. Então está explicado o carinho de tantos alunos pelo professor aqui. É um trabalho feito com bastante amor. Doutor, muita gente diz que o direito é uma área muito séria, que às vezes até é estressante. E a gente gostaria de saber o que você faz para chegar em casa e relaxar depois de um dia exaustivo de audiência, por exemplo. Olha só, realmente, na nossa profissão, na advocacia, a gente lida diretamente com bens que protegem o patrimônio das pessoas, que protegem muitas vezes a saúde e às vezes até a vida das pessoas. Imagine uma demanda onde uma pessoa pleiteia o fornecimento de um medicamento, por exemplo, aquilo de fato coloca em risco a vida da pessoa. Então a nossa profissão é uma profissão assim de muita concentração.
Mas dias atrás eu vi uma tirinha na internet, me chamou muita atenção, que o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele estava num bar tomando uma cerveja. E a legenda dizia o seguinte: olha, até o Homem de Ferro tem o seu momento de lazer. Então a gente, de fato, chega em casa com a paz da família, né, da minha esposa Tatiana, do Alexandrinho, e a gente tem, de fato, a interação com os amigos, com a família, e é esse tipo de apoio que a gente precisa, que nos fomenta, que nos motiva a continuarmos o nosso trabalho. Os seus outros irmãos também são advogados, professores? Como que se deu as profissões dentro da sua família? Olha só, lá em casa são 5 mulheres e 4 homens, né, dos 9 irmãos, e as minhas irmãs são professoras, a maioria delas são professoras. Eu fui alfabetizado por uma das minhas irmãs no início, quando criança. A gente brincava de escolinha e ela me dava aula no muro de casa. Ela usava o muro de casa como se fosse a lousa. Ela já era professora? Ela já era professora. E eu tenho um irmão que aposentou-se, que fez direito e agora é advogado. Está trabalhando muito, está super entusiasmado. E se tem alguma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais, seu Valdomiro e a dona Elza, foi a trabalhar. Esses dias também me peguei pensando que dos 9 filhos, 5 já são aposentados por tempo de serviço. Nossa. Todos trabalharam muito. A gente aprendeu, o legado que os nossos pais nos deixaram foi, sobretudo, de respeito para com o próximo, de empatia para com o próximo e também de muito trabalho. Advogar ou lecionar? Os dois. Os dois. Porque a advocacia é uma profissão, eu repito, que a gente exerce com muito amor, bem como a docência. Imagina para um professor do Mato Grosso do Sul, muitas vezes desembarcar numa cidade, como eu já tive a honra, graças a grandes amigos que cruzaram o meu caminho e que me estimularam a isso, desembarcando, por exemplo, no Rio de Janeiro, para dar aula no programa de pós-graduação, em Ribeirão Preto e em grandes outros centros. Então, são profissões que eu tenho com muito orgulho e tenho muita honra em exercê-las. Família? Família é tudo. Família é tudo. A minha esposa Tatiana, o nosso filho Alexandrinho, são o nosso bem maior, os meus irmãos, a memória dos meus pais, e foi isso que a gente aprendeu. A família é a nossa base, literalmente, e é a partir daí que a gente tem a nossa segurança, o nosso porto seguro, para que a gente desenvolva as atividades que a gente se atreve a desenvolver. Uma viagem inesquecível. Várias viagens inesquecíveis, mas o Alexandrinho tem 8, vai completar 9 anos, e depois que ele nasceu, todas as viagens que nós fizemos com ele são muito divertidas. Ele tem muitas horas de voo. Você é muito velho, esse menino. E ele, desde os 3 meses, com 3 meses nós já fizemos a viagem para a praia, e daí todos os anos a gente viaja em família, e as viagens em família, especialmente depois do nascimento do Alexandrinho, são todas inesquecíveis. Um sonho? O sonho de fato, termos força para trabalhar. Eu acho que enquanto a gente tem disposição, saúde, fé, a gente mantém o sonho de trabalharmos. Alexandre Mantovani por Alexandre Mantovani. Como você se definiria? É muito difícil falar da gente, mas eu tento me definir como uma pessoa que tem empatia pelo próximo, que às vezes tenta compreender o ser humano. Todos nós, como seres humanos, temos mais defeitos a qualidades, mas eu tento enxergar as qualidades das pessoas que todos nós temos também, e o respeito pelo próximo, creio, talvez, sem falsa modéstia, que seja uma das características que eu desenvolvo. E com este bate-papo super agradável, a gente encerra o programa de hoje. Mas antes, uma recomendação muito importante para este momento. Tenha cautela para evitar a disseminação do coronavírus. Lave bem as mãos, evite aglomerações e, se puder, fique em casa. Até o próximo programa, eu te aguardo.